Olá, eu sou Pedro Campos, sou professor do Departamento de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu desenvolvi uma pesquisa sobre as empreiteiras e a ditadura. Foi a minha tese de doutorado, defendida na Universidade Federal Fluminense, no programa de pós-graduação em História, que eu defendi em 2012. Essa pesquisa analisa um pouco a relação dos empresários, da construção pesada, com o regime ditatorial brasileiro implantado após o golpe de 64. Essa pesquisa, quando eu terminei, a banca lá da defesa indicou que eu a publicasse, e eu corri atrás e consegui um amparo, um incentivo aqui da Fundação da FAPERJ, da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, com um recurso para poder financiar a publicação na forma de livro. E aí a gente apresentou diversas editoras. A editora contemplada foi a EDUF, a editora universitária da própria UF. É interessante notar o seguinte: eu consegui esse auxílio em 2012. Ao longo de 2013 a gente fez a edição, a revisão e tudo mais, e o livro ia ser lançado em 2014. E eu lembro de ter feito uma certa pressão na editora, de modo que o livro fosse publicado bem no início de 2014 e pegasse um pouco a discussão, o debate que se implantou naquele ano acerca dos 50 anos do golpe de 64. Todo o calendário de descomemoração da ditadura, a entrega do relatório da Comissão da Verdade e tudo mais. E eu lembro de ter pressionado o pessoal da editora no sentido de conseguir publicar até março, abril daquele ano. Infelizmente não foi possível, houve um certo atraso na edição, e o livro acabou saindo lá para junho e julho. E eu fiquei meio chateado, pensando que não ia ter uma publicidade grande, uma divulgação muito boa, mas logo depois estourou o escândalo da Lava Jato. E com isso, recuperou-se toda uma discussão no cenário público brasileiro acerca das empreiteiras, e acabaram me acessando, o livro acabou ganhando uma certa divulgação e tudo mais. E é interessante notar que, de início, a Lava Jato me causou bastante esperança, motivação e até otimismo, no sentido de que essas empreiteiras estão envolvidas com a ditadura, que apoiaram o golpe de 64, que cresceram, engordaram, se beneficiaram daquele regime de exceção, que patrocinaram os mecanismos de tortura, de repressão, de perseguição à resistência armada à ditadura, os assassinatos, que foram responsáveis pelos acidentes de trabalho, pelas mortes de milhares de trabalhadores, com as condições que elas legavam a estes operários nos canteiros de obras. Essas empreiteiras estavam ali sendo investigadas de todos os circuitos de corrupção, de propina, de financiamento eleitoral ilegal que elas praticavam, estavam sendo descortinados pela Operação Lava Jato. Então isso me causou bastante felicidade inicial, no sentido de achar que essas empresas finalmente poderiam ser punidas, e talvez pudesse ser feita uma revisão da relação estrutural empreiteiros-Estado no Brasil. Infelizmente, os desdobramentos da operação acabaram levando para um outro lado. A Operação Lava Jato acabou, parece, incorrendo uma certa finalidade política, e fazendo uma seletividade muito grande dos seus alvos. Então parece que, inicialmente, uma operação para desbancar um grande esquema envolvendo empreiteiras e políticos e política no Brasil, essa operação passou a ser norteada com o fim de derrubar um dos partidos, uma operação contra o PT, contra o Partido dos Trabalhadores, e também para derrubar o governo atual, o governo Dilma. Não que o PT e o governo Dilma, o ex-presidente Lula, não tenham que ser investigados e, caso seja confirmado que eles tenham culpa, porventura punidos. Porém, parece que houve uma seletividade, uma prioridade legada na operação a esses alvos específicos políticos, inclusive com práticas ilegais de condução coercitiva, os mecanismos de associação bastante, no mínimo, duvidosas, esquisitas, ali da operação do Ministério Público, do Juizado Federal lá de Curitiba, com a imprensa, com alguns veículos de comunicação, no sentido de desmoralizar algumas figuras políticas relacionadas ao governo. E aí parece claramente a operação está, digamos assim, em suporte ao golpe de Estado
que a gente hoje vê em curso, né, no Brasil. Então, é uma com tristeza e com de sabor que a gente verifica, né, de certa forma, os desdobramentos do Lava Jato, tentando aí dar suporte a essa prática, esse golpe que a gente vê em curso, né, o impedimento da presidência baseado em pedaladas fiscais, que é algo corrente, comum, né, nos governos em várias escalas, de âmbito federal, estadual, municipal, no Brasil historicamente. Né, não parece ser justificativa por impedimento de um governo. Né. Então a gente vê, né, é um negócio complicado, porque a operação, ao mesmo tempo que tem essa finalidade política, esse desvirtuamento político, ela não está mexendo com os mecanismos institucionais que alimentam o sistema corrupto da relação empreiteiras-Estado. Né? Então, para a gente rever de fato, digamos assim, a forma como se procede esse processo, a gente teria que ter a mudança de alguns mecanismos institucionais básicos, tais quais a lei de licitações, né, o financiamento eleitoral, privado, empresarial. A gente teria que rever a forma como se fazem as emendas parlamentares ao orçamento, né, as formas como se indicam os diretores de empresas estatais, e isso não está, né, digamos assim, no horizonte do debate público em torno da operação. Né. Então, o temor é que depois da operação finalizada, apesar de punições que porventura podem ser realizadas, o medo é que a gente continue com mais do mesmo, ou melhor, com outras empresas ou com as mesmas, a gente tem os mesmos esquemas, né, corruptos, os mesmos esquemas de pagamento de propina, né, de encarecimento da obra e de práticas, né, ilegais no setor de obras públicas no país. Né. E é com temor também que a gente verifica, né, todo o contexto político brasileiro atual, né, com os empresários empenhados aí no processo de impedimento da presidência da República, repetindo, de certa forma, algumas práticas, alguns aspectos do que aconteceu em 1964, né, a Fiesp já engajadas aí, né, em tentar bancar esse processo, e causa receio a forma como essa bandeira, que é cara, que é interessante, né, a bandeira do combate à corrupção, é instrumentalizada por certos grupos. Isso já aconteceu historicamente no Brasil, isso já aconteceu em outros momentos, em 54, em 64, para punir certos alvos, né, e é uma punição muitas vezes seletiva. Né, então a gente está realmente aí num momento bastante delicado da história brasileira, né, com uma possibilidade de ruptura política, né, com mecanismos, entendo eu, ilegais, golpistas, né, mas eu vejo uma ponta de esperança nesse processo. Porque eu acho que é impossível a gente ter essa ruptura política, se o povo de fato for para a rua. Com o povo nas ruas, eu acho que a gente não vai ter isso. E aí cabe nesse momento a gente se engajar, ir para as ruas e participar do processo histórico de modo a evitar, né, que golpes novamente aconteçam no nosso país. É isso.